E aqui no estúdio a gente recebe agora o presidente da CPI do Paletó, o vereador Marcelo Bucic, do PSB. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, a gente acompanhou aqui, o senhor também acompanhou aqui no estúdio a reportagem onde a população deu a opinião dela de que é preciso investigar, é preciso apurar, porque aquela denúncia lá dos maços de dinheiro lá no gabinete do ex-chefe de gabinete Silvio César Correia é uma denúncia gravíssima. Mas agora, fazer o quê depois que jogaram a pizza no paletó? Até prevendo essa operação abafa, Lúcio, nós ingressamos na Justiça com um pedido de liminar, né, o mandato de segurança, para que o regimento interno da Câmara seja cumprido, que o presidente ordena e dirija os trabalhos. No primeiro momento ela foi indeferida pelo Judiciário, só que agora, na data de hoje, estamos recorrendo ao Tribunal de Justiça com agravo de instrumento para que essa decisão retome os trabalhos da CPI e o presidente possa dirigi-la como está no regimento interno da Câmara. Essa decisão não é só o interesse do próprio presidente de avançar nas investigações, mas como vimos na reportagem, de todo cidadão cuiabano que quer que realmente essa investigação prossiga, se apure os fatos e tenha uma resposta para o cidadão. Porque o prefeito não quer dar. Ele não veio a público até hoje se manifestar, ele fugiu da CPI, e então é necessário sim avançar nas investigações e dar uma resposta para o cidadão que tanto espera com uma resposta dessa CPI. O prefeito preferiu não ir à CPI. O senhor, enquanto presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o senhor suspeita de que a posição do presidente da Câmara, Justino Malheiros, que através de ofício pediu o encerramento dos trabalhos e também em relação ao relator da CPI, Adevair Cabral, e ao membro dessa CPI, Mário Nadaf, o senhor suspeita que o presidente da Câmara, que os dois vereadores, eles podem ter feito alguma combinação com o Palácio Alencastro para acabar com a investigação? Ações como essa aí gerou suspeitas não só minha, mas de toda a população. Primeiramente, o vereador Justino Malheiros entrou com um requerimento pedindo o fim das oitivas e inicie o processo de relatório final. O vereador Justino não é membro da comissão, ele não conhece todo o conteúdo dos documentos, de todas as ações da investigação, para ele fazer um tipo de requerimento como esse. O vereador Adevair Cabral, que é o relator é o principal protagonista de uma comissão parlamentar de inquérito, ele que escreve o relatório, e quem escreve o relatório, quer mais subsídios para o relatório, ele decidiu que ele não precisava de informação nenhuma mais. Com uma série de respostas vagas e também contradições que ocorreram nos depoimentos, bem como não ouvimos o senhor Marco Polo Pinheiro, que é irmão do prefeito, propriamente o prefeito, que a todo momento sua defesa mencionava que seria dinheiro de pesquisa, seria razoável ouvir essas pessoas. E tanto que as perguntas não só do Adevair como do Mário Nadaf foram sempre voltados se era dinheiro de pesquisa ou não. Então, por que não ouvir essas outras pessoas? Então, esse movimento que foi feito da base de apoio ao prefeito, bem como o próprio vereador Mário Nadaf, no dia da sessão, ele pediu inversão de pauta, que esse requerimento do vereador Justino Malheiros fosse votado primeiro, porque tinha uma série de requerimentos que estavam agendados, que era uma série de oitivas e de acariações que eram ser feitas, que tinha que votar primeiro. Então, ele já queria votar primeiro esse requerimento para não ter o desgaste de dizer não para os outros requerimentos que estavam ali colocados. Agora, vereador, se há essa desconfiança, como nos falou da pergunta, de que havia um combinado já entre o presidente, o relator e o membro da CPI, os vereadores que querem a continuidade dessa CPI, porque também tem vereador ali que não quer e não faz esforço para que ela continue, vão investigar tanto o presidente quanto os dois outros vereadores, o relator e o membro da CPI, serão investigados para saber se houve realmente um acordo prévio para o pedido de encerramento da CPI? O que tem hoje são suspeitas, né? Do requerimento que foi apresentado, dessa votação, tanto que, suspeitando disso, nós ingressamos na Justiça até para que o presidente possa retomar a condição que é dada ao regimento da condução dos trabalhos. É por isso que nós ingressamos na Justiça, para poder fazer essa retomada e dar um rumo às investigações, não ficar parada como hoje está parada. Hoje, o que tem da CPI hoje é aguardar o relatório final do vereador Adevair Cabral, que, ao meu ver,
é um relatório que ainda nos coloca sob suspeita também, porque faltou uma série de dúvidas de serem esclarecidas, pessoas a serem ouvidas, ouvir o outro lado, que nós temos o depoimento do Silval Barbosa, governador do Silvio, categóricos falando que era propina, só que precisamos ouvir o outro lado, até para ampla defesa e contraditório, que é o prefeito e é o seu irmão, para verificar se seria recurso para pagamento de pesquisa eleitoral. Então é um relatório que nos coloca em dúvida, por isso que nós vamos produzir um relatório independente já, com tudo que realmente aconteceu na CPI até no dia de sexta-feira. Presidente, como é que o senhor interpreta uma declaração que o prefeito deu aí no último final de semana, dizendo o seguinte, que ele não iria comparecer à CPI, ele não veria necessidade de comparecer à CPI e disse o seguinte, olha, a verdade vai aparecer. Que verdade é essa? Nós também estamos aguardando essa verdade, porque a verdade que apareceu até o momento na CPI não é favorável ao prefeito, porque o Silvio César e Silval Barbosa foram categóricos. O senhor Valdecir, que até foi lá, que fez uma declaração em cartório, ele também colocou, ao mesmo tempo que ele afirmou que ele fez a declaração, em determinado momento ele colocou em dúvida se aquele dinheiro seria de pesquisa ou não. E foi o pior, contraditório o depoimento da testemunha Valdecir, não foi? Sim, ele lembrava de detalhes de 2013, 2014, mas ele não se recordava para quem que ele entregou aquela declaração em cartório, que foi feita em 2017, em 1º de setembro de 2017. Detalhes do passado ele se lembrava e aquela declaração ele não sabe como que foi parar na casa do prefeito Manuel Pinheiro. Agora, vereador, se vocês não conseguirem reverter essa situação junto à Justiça, como que vai ficar a conclusão da CPI? É possível concluir com 4 pessoas apenas ouvidas e, como o senhor falou, sem ouvir ao outro lado? Sim, nós vamos finalizar. Tem um relatório que vai ser feito pelo relator, vou produzir uma parte com base no que está aí. Havendo indiciamento do prefeito, vai ser aberto esses 2 relatórios, cabe dizer, vai ser votado dentro da comissão. A comissão vai eleger o relatório vencedor e esse relatório vai ao plenário. Caso o meu relatório não seja o vencedor, nós vamos protocolar... O senhor fará um relatório paralelo. Isso. Que vai ser apresentado no âmbito da comissão, o meu e do relator Adevair Cabral, e vamos votá-lo lá. O senhor já decidiu que vai fazer esse relatório paralelo porque o senhor não confia no relatório do relator, Adevair Cabral. Isso. As ações dele não nos dão nenhuma confiança que o relatório vai ser imparcial. Então é por isso que nós vamos fazer um relatório à parte, produzir esse relatório, colocar na comissão e, caso não seja vencedor, vou nos órgãos de controle, no STF, na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público Estadual, protocolar o relatório e as provas que foram produzidas da CPI. Cabe relatar que, por exemplo, o senhor Alan Zanata, o senhor Valdecir não foi ouvido em outras esferas. Então, eles foram ouvidos na CPI, a CPI produziu provas e essas provas vão ser encaminhadas aos órgãos de controle. Para vereador, como que o senhor responde, até dar um esclarecimento à população, né? Porque o senhor é o presidente, a gente sabe que o que aconteceu não dependeu do senhor, não depende do senhor. Muito pelo contrário, o senhor vem aí tentando reverter esse quadro, mas a população está indignada, triste porque esperava uma resposta e muitos já não acreditavam na CPI. Como que o senhor responde para a população? É mais um descrédito que a classe política acaba tendo. A Câmara Municipal poderia dar uma virada na sua história, até porque é uma casa que está manchada com o título de Casa dos Horrores. Seria uma oportunidade dos vereadores, principalmente os da CPI, dar uma resposta, que é uma Câmara que quer realmente investigar, realmente dar uma resposta para o cidadão e perder uma oportunidade. Isso mancha mais uma vez a Câmara Municipal, que é dita Casa do Povo, porém a ação de alguns não demonstram isso. A imagem da Câmara já tão desgastada com o que aconteceu na semana passada, fica ainda mais comprometida e cai ainda mais o descrédito junto à população. Com certeza. Quem deveria investigar, não quer investigar. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, vereador.